Milionário abandona a égua grávida no deserto, mas o destino reservou um final que ninguém poderia prever. Você vai se surpreender. O sol do deserto reinava implacável, castigando qualquer ser vivo que ousasse enfrentar sua força avassaladora. As dunas estendiam-se como um mar infinito de areia dourada, pontuadas aqui e ali por rochas e arbustos secos que lutavam para sobreviver. Próximo aos limites do rancho Monte Alvorada, a vida seguia em um ritmo completamente diferente. Os campos verdes e os estábulos reluzentes eram um verdadeiro oásis de luxo, simbolizando o sucesso do proprietário, Marcelo Alencar, um dos criadores de cavalos mais prestigiados da região. O rancho exalava uma grandeza que era quase intimidadora, com cada detalhe cuidadosamente projetado para refletir poder e controle. Marcelo não era apenas admirado por sua fortuna, mas também por sua habilidade de transformar cavalos comuns em campeões internacionais, algo que o tornava uma lenda entre criadores. No entanto, havia um preço alto para quem convivia com ele. Por trás do brilho impecável de sua reputação, os funcionários do rancho conheciam o verdadeiro Marcelo. Um homem implacável, cuja frieza e obsessão pela perfeição deixavam pouco espaço para empatia ou erros. Marcelo era o tipo de homem que não aceitava desculpas ou falhas. Cada decisão era uma transação, cada animal um investimento. Os cavalos que não atingiam o padrão exigido eram descartados sem hesitação, como peças defeituosas de uma máquina. Seus funcionários aprendiam rapidamente que questionar suas ordens era um caminho sem volta. No entanto, até mesmo os mais acostumados à rigidez de Marcelo sentiram um calafrio quando ele tomou a decisão de abandonar Estrela, a égua grávida, no deserto. Para Marcelo, era uma questão de lógica fria. Um animal que não pudesse garantir resultados era apenas um desperdício de recursos. Mas, para aqueles que testemunharam seu comando impiedoso, o ato soava mais cruel do que qualquer palavra poderia expressar. Eles se perguntavam em silêncio se Marcelo enxergava a vida de qualquer ser como algo além de um número em sua planilha de lucros. Naquela manhã, como de costume, Marcelo decidiu inspecionar os estábulos. Ele caminhava com passos firmes, sua figura alta e imponente destacando-se no ambiente empoeirado. Cada detalhe nele parecia meticulosamente planejado para inspirar respeito ou medo. Vestia um terno impecável de linho branco que contrastava com as botas de couro escuro marcadas pelo uso. Seus olhos penetrantes, quase frios, varriam os arredores como se pudessem detectar falhas invisíveis a olho nu. Os funcionários, já acostumados à sua presença severa, trabalhavam em silêncio febril, apressando-se para abrir as portas e sair de seu caminho. Marcelo não precisava erguer a voz para impor autoridade. Sua simples presença era o suficiente para lembrar a todos que não havia espaço para erros. Ao chegar ao estábulo principal, seus olhos pousaram em Estrela, uma égua de beleza tão rara que parecia uma obra de arte viva. Sua pelagem brilhava mesmo sob a luz tímida da manhã, e seus olhos carregavam uma profundidade que poderia comover qualquer pessoa, exceto Marcelo. Para ele, aquela beleza era eclipsada por algo que ele considerava inaceitável: a gestação complicada. Em vez de enxergar a luta de Estrela como uma demonstração de força ou resistência, ele via apenas um problema a ser eliminado. Parado diante dela, Marcelo inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse avaliando um objeto prestes a ser descartado. A égua, mesmo sem entender palavras, parecia sentir o julgamento frio que recaía sobre ela. Seus olhos encontraram os dele, quase como se implorassem por compreensão, mas Marcelo permaneceu imóvel, inexpressivo. Ele já tinha tomado sua decisão. "Esse é o problema", murmurou ele, parando diante do curral de Estrela.
A égua respirava com dificuldade, seus flancos arfando em um esforço evidente. O cansaço de meses carregando seu potro era inconfundível. Apesar disso, havia algo em sua postura que ainda irradiava dignidade, como se ela lutasse para manter uma força que Marcelo recusava-se a enxergar. Para ele, não havia espaço para fraquezas, apenas resultados. "Senhor, Estrela está há poucos dias de dar à luz", informou um dos cuidadores com uma voz cautelosa, quase temendo as consequências de suas próprias palavras. "Talvez devêssemos monitorar o filhote mais de perto. Pode nascer com problemas, mas com os cuidados certos." Marcelo interrompeu com um gesto brusco de mão, sua expressão endurecida. Ele caminhou até o portão do curral, encarando a égua como se ela fosse uma soma de números que não fechava. "Nathan, não me interesso por problemas", disse, sua voz cortante como o aço. "Já investi o suficiente. Se essa égua não pode garantir um campeão, então ela não tem valor para mim." O ar no estábulo parecia ficar mais pesado. Os funcionários, que há pouco se apressavam a cumprir suas tarefas, agora trocavam olhares nervosos. Nenhum deles ousava desafiar Marcelo, mas o desconforto era palpável. Era como se cada um deles carregasse uma culpa coletiva, sem poder fazer nada para mudar a ordem que sabiam que viria. "Leve essa égua para o deserto", ordenou ele finalmente, virando-se para o capataz. "Não quero continuar perdendo dinheiro." O capataz Mateus engoliu em seco. Ele era um homem robusto, com as mãos calejadas e a pele marcada pelos anos sob o sol escaldante. Mas naquele momento, sua força física não era páreo para o peso da ordem que acabara de receber. Ele olhou para a Estrela, seus olhos refletindo um conflito interno, que ele sabia que não podia expressar em palavras. "Sim, senhor", respondeu, sua voz quase sufocada pela angústia. Enquanto Marcelo se afastava, Mateus ficou ali, parado por alguns segundos, como se tentasse encontrar uma justificativa moral para o que estava prestes a fazer. Ele sabia que questionar o patrão era inútil, mas a injustiça daquela decisão queimava em sua consciência. Ele passou a mão no chapéu, um gesto automático que fazia sempre que estava nervoso, e olhou para a Estrela mais uma vez. "Me desculpe, menina", murmurou para si mesmo, já sentindo o peso do que significaria ser cúmplice de mais uma das decisões frias de Marcelo. Horas depois, o caminhão de Mateus atravessava o deserto, o motor rugindo como um lembrete constante do peso daquela missão. Do lado de dentro do trailer, Estrela permanecia imóvel, respirando com dificuldade, seus olhos grandes e assustados, observando as pequenas frestas que deixavam passar a luz escaldante do sol do deserto. Cada solavanco no caminho parecia tirar um pouco mais de sua força, mas ela continuava de pé, como se sua própria existência dependesse dessa resistência. Mateus, ao volante, não conseguia afastar os pensamentos que o atormentavam desde que saíra do rancho. Ele não era um homem sentimental, mas algo naquela égua o comovia profundamente. Talvez fosse a injustiça de sua situação ou a forma como ela permanecia altiva, mesmo diante do destino cruel que lhe fora imposto. Quando finalmente alcançou um ponto distante o suficiente, Mateus estacionou o caminhão. Ele desceu devagar, o calor intenso do deserto envolvendo-o como um manto sufocante. Abrindo o portão do trailer, ele encontrou Estrela parada, a cabeça baixa, mas ainda sustentada com uma dignidade que ele não conseguia entender. "Vamos, menina", disse ele com suavidade, pegando o cabresto e a guiando para fora. Seus cascos afundaram na areia quente e por um momento ela pareceu hesitar, como se soubesse que aquele lugar não era onde deveria estar. Mateus a levou até uma formação rochosa que oferecia um pouco de sombra, o único abrigo em quilômetros de terra árida. Ele afagou o pescoço da égua com um toque que parecia mais para reconfortá-lo do que a ela. "Sinto muito, menina", murmurou, sua voz carregada de um arrependimento que ele sabia que nunca poderia expressar abertamente.
Queria poder fazer mais por você, mas não está nas minhas mãos. Ele soltou o cabresto com cuidado, olhando-a por um momento mais longo do que deveria. Havia uma conexão estranha ali, como se Estrela também soubesse que Mateus era apenas um peão em um jogo muito maior. Seus olhos se encontraram e o capataz sentiu o peso do que estava fazendo, mais forte do que jamais havia sentido antes. Quando voltou ao caminhão, Mateus hesitou com a mão na porta. Ele olhou para a Estrela uma última vez. O sol brilhava em sua pelagem, mas seu corpo magro e exausto parecia mais frágil do que nunca. Ele sabia que, ao virar a chave e seguir em frente, aquela imagem ficaria gravada em sua mente para sempre. Espero que o destino seja mais bondoso com você do que nós fomos, sussurrou antes de finalmente subir no caminhão. Enquanto o veículo se afastava, levantando uma nuvem de poeira que parecia engolir a paisagem ao redor, Estrela ficou ali, imóvel. Seus olhos seguiram o caminhão até ele desaparecer no horizonte, como se esperasse que alguém mudasse de ideia e voltasse para buscá-la. Mas o deserto permaneceu silencioso e ela permaneceu sozinha, com apenas a vastidão de areia ao seu redor. O vento quente soprou suavemente, carregando o cheiro de solidão, mas também uma promessa. Às vezes, o destino escolhe os caminhos mais improváveis para iniciar as maiores histórias. Poucos quilômetros dali, em uma pequena fazenda à beira da subsistência, vivia Júlia, uma jovem de 17 anos. Desde a morte de seu pai, ela assumira a responsabilidade de cuidar da mãe doente e de 2 irmãos mais novos. A vida na fazenda era dura, marcada pelo trabalho constante e pelos recursos escassos. As cercas velhas que cercavam o rancho pareciam simbolizar as barreiras que Júlia enfrentava todos os dias, enquanto o estábulo, construído com madeira desgastada, guardava os poucos animais que ainda garantiam a sobrevivência da família. Apesar das dificuldades, Júlia nunca reclamava. Para ela, cada animal que habitava aquele lugar era mais do que uma simples posse. Eram parte de sua família, um vínculo que ela cultivava com o mesmo amor e dedicação que seu pai lhe ensinara. Naquela tarde, enquanto recolhia lenha perto de um barranco seco, o sol escaldante parecia sugar suas forças, mas Júlia continuava determinada. O som abafado de seus passos na terra seca foi interrompido por algo inesperado. Um som fraco e distante que a fez parar imediatamente. Seus ouvidos atentos captaram o que parecia ser um relincho, mas era tão frágil que ela quase pensou ter imaginado. "O que foi isso?", murmurou para si mesma, franzindo a testa. O som veio novamente, desta vez mais claro, um relincho insistente que parecia carregar um apelo desesperado. Júlia largou o saco de lenha no chão e ficou imóvel por um momento, os olhos fixos na direção das colinas próximas. Um arrepio percorreu sua espinha, não de medo, mas de algo que ela não conseguia explicar, uma sensação de urgência, como se algo ou alguém precisasse dela. Com passos rápidos, quase correndo, Júlia começou a subir pelos arbustos que margeavam o barranco, ignorando os espinhos que arranhavam suas pernas e os pés descalços que afundavam na areia quente. O relincho tornou-se mais forte, como se estivesse guiando-a, e cada som a fazia acelerar. Seus olhos vasculhavam o horizonte até que, finalmente, ela avistou algo ao longe. Uma silhueta imóvel no meio do deserto, brilhando sob o sol como um reflexo dourado. "Um cavalo?", sussurrou intrigada. Deixando o saco de lenha no chão, Júlia seguiu o som. Subiu pelos arbustos e atravessou a areia até que avistou algo que a deixou sem palavras. Estrela, ofegante e imóvel no meio do deserto. Júlia sentiu um aperto no peito ao ver a égua naquele estado. Correu para mais perto, ignorando o calor sufocante que fazia o ar vibrar e a areia que queimava sob seus pés descalços. Cada passo parecia mais pesado,
não pelo cansaço, mas pelo desespero crescente ao ver a fragilidade daquela criatura. Estrela parecia estar à beira do colapso, seus flancos magros subindo e descendo em um ritmo irregular, como se cada respiração fosse uma batalha. "Oh, minha menina, o que fizeram com você?", murmurou, ajoelhando-se ao lado da égua. Com cuidado, Júlia passou as mãos pelo focinho de Estrela, sentindo a aspereza de sua pele ressecada pelo sol. A égua levantou a cabeça com dificuldade e seus olhos encontraram os de Júlia. Era um olhar carregado de dor, mas também de algo mais profundo, uma confiança frágil, como se soubesse que aquela jovem era sua única chance. "Você está grávida", constatou Júlia ao notar o ventre arredondado da égua. O reconhecimento de sua condição tornou a situação ainda mais desesperadora. "Não posso deixar você aqui." Determinada, Júlia se levantou, limpando rapidamente as mãos nos joelhos. Ela olhou ao redor, mas tudo o que viu foi o deserto infinito, sem sinais de vida ou ajuda por perto. Apenas o vento quente que soprava, trazendo com ele a sensação de urgência. Sem pensar duas vezes, Júlia pegou o cabresto que ainda estava preso ao pescoço de Estrela e tentou puxá-la suavemente. "Vamos, garota! Não vai ser fácil, mas eu prometo que você vai sobreviver." A égua hesitou, suas pernas trêmulas ameaçando ceder. Júlia apertou o cabresto com mais firmeza e olhou para a Estrela com uma expressão resoluta, como se sua força pudesse ser transferida para o animal. "Por favor, confie em mim. Só mais um pouco." Como se entendesse as palavras de Júlia, Estrela deu um pequeno passo à frente. Era um movimento tímido, mas foi o suficiente para encher a jovem de esperança. Com dificuldade, a égua começou a caminhar ao lado de Júlia, cada passo um esforço monumental, mas guiado pela determinação de ambas. O sol parecia mais implacável do que nunca, castigando-as enquanto seguiam lentamente pelo terreno árido. O silêncio do deserto era quebrado apenas pelo som dos passos lentos de Estrela e pela respiração pesada da égua. Júlia parava a cada poucos metros para deixá-la descansar, oferecendo água do pequeno cantil que carregava. Cada gota parecia insuficiente, mas Júlia não deixava transparecer sua preocupação. Enquanto caminhavam, Júlia olhou para o horizonte, onde o calor criava ondas que dançavam na areia. Em sua mente, uma única ideia persistia: salvar Estrela. Não importava o quanto isso custasse. Ela sabia que, se desistisse agora, aquela égua e o potro que ela carregava não sobreviveriam. E isso era algo que Júlia simplesmente não podia permitir. "Vamos, garota. Não vai ser fácil, mas você vai sobreviver. Eu prometo", disse Júlia, sua voz embargada pela mistura de cansaço e determinação. Estrela, embora fraca, ergueu a cabeça como se pudesse sentir a verdade por trás daquelas palavras. Um tremor percorreu suas pernas trêmulas, mas com dificuldade ela deu o primeiro passo. Júlia segurou o cabresto com firmeza, encorajando-a com cada movimento. A jornada de volta foi lenta e dolorosa. O sol parecia mais cruel a cada instante, queimando a pele de Júlia e secando ainda mais o corpo de Estrela. Cada passo arrancava um grão de energia da égua, mas ela continuava caminhando, como se algo invisível a empurrasse adiante. Júlia olhava para o horizonte em busca de qualquer sinal de sua fazenda, mas tudo o que via era o brilho escaldante da areia. A cada poucos metros, Júlia parava, ajoelhando-se ao lado de Estrela para oferecer-lhe água do pequeno cantil que carregava. O líquido era escasso e Júlia sabia que precisava racioná-lo, mas cada gota parecia vital. "Só mais um pouco, menina. Estamos quase lá", dizia, enquanto acariciava o pescoço da égua em um gesto que tanto a confortava quanto a motivava. Houve um momento em que Estrela parou de repente, suas pernas vacilando como se fossem ceder de vez.
Júlia segurou o cabresto com força, posicionando-se ao lado da égua como se pudesse, de alguma forma, sustentá-la com sua própria força. "Não desista agora", implorou com lágrimas nos olhos. "Você é forte, mais forte do que pensa. Só mais um pouco, por favor." Como se entendesse, Estrela levantou a cabeça novamente e deu outro passo. E depois outro. A cada metro conquistado, Júlia sentia um alívio misturado com a angústia de ainda estar longe de casa. Seu coração disparava, não pelo esforço, mas pelo medo de que Estrela não aguentasse. Finalmente, quando Júlia avistou os contornos da pequena fazenda no horizonte, um soluço de alívio escapou de seus lábios. "Conseguimos, menina. Conseguimos!" disse, tentando segurar a emoção enquanto guiava a égua pelo caminho final. Ao chegar ao rancho, Júlia soltou o cabresto e chamou seus irmãos com um grito ofegante. "Lucas! Sofia! Venham rápido!" Lucas foi o primeiro a aparecer, seus olhos arregalados ao ver a figura esquelética de Estrela. "Onde você achou esse cavalo?" perguntou, quase sem acreditar. "No deserto", respondeu Júlia, a voz carregada de exaustão. "Ela está grávida e quase morreu. Precisa de cuidados urgentes." Sofia, a mais nova, apareceu logo depois, seus olhos arregalados de preocupação. "Será que ela vai ficar bem?" Júlia, mesmo cansada e com as mãos tremendo, não hesitou. "Vai, se a gente trabalhar juntos." Os três irmãos começaram a improvisar um espaço no pequeno e humilde estábulo. Lucas correu para buscar água limpa, enquanto Sofia trouxe o pouco de feno que tinham. Júlia ficou ao lado de Estrela o tempo todo, limpando as feridas da égua com mãos cuidadosas, mas firmes, enquanto murmurava palavras de conforto. "Você está segura agora, menina. Está em casa", disse, enquanto massageava o ventre tenso da égua. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas desta vez não eram de desespero, e sim de alívio. Estrela havia sobrevivido àquela jornada, e Júlia sabia que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que ela nunca mais enfrentasse uma luta sozinha. Nos dias que se seguiram, a rotina da família girou completamente em torno de Estrela. Júlia, Lucas e Sofia revezavam-se para garantir que ela tivesse o que precisava. Apesar dos recursos limitados, improvisaram remédios naturais, buscaram feno em fazendas vizinhas e cuidaram de suas feridas com todo o carinho que podiam oferecer. A cada dia que passava, Estrela parecia ganhar mais força e Júlia sentia crescer dentro de si uma conexão indescritível com o animal. Havia algo em Estrela que ela não conseguia explicar, mas sabia que o destino daquela égua estava entrelaçado com o dela. Enquanto Júlia e os irmãos cuidavam de Estrela nos primeiros dias após o resgate, algo chamou a atenção dela. No cabresto da égua, desgastado e coberto de poeira, havia uma pequena plaquinha de metal presa com um fio. Júlia notou as letras gravadas ali e, limpando cuidadosamente com um pano úmido, conseguiu ler o que estava escrito: Estrela. Ela passou os dedos pelas letras como se tentasse entender o significado daquele nome. Quem quer que tivesse dado aquele título à égua, certamente a enxergava como algo especial. Por um momento, Júlia pensou em mudar o nome, pois acreditava que o passado de Estrela estava ligado à dor e abandono. Mas, ao observar a égua descansar no improvisado estábulo, exausta, porém digna, Júlia sentiu que aquele nome carregava mais do que memórias tristes. Estrela era uma declaração, uma promessa. Ela era como uma estrela no deserto, lutando para brilhar mesmo nas condições mais adversas. Estrela, disse Júlia em voz baixa, enquanto acariciava a cabeça da égua. É isso que você é, uma luz no meio da escuridão. Naquele momento, o nome deixou de ser apenas um rótulo do passado para se tornar parte de uma nova história. Para Júlia, Estrela
Era o símbolo de tudo que representava força, resiliência e a capacidade de brilhar, mesmo quando o mundo parecia desmoronar ao redor. E mesmo sem saber quem havia nomeado a égua originalmente, Júlia sentiu que havia uma conexão maior entre ela e aquele animal que o destino havia colocado em seu caminho. Agora, toda vez que chamava por Estrela, Júlia fazia isso com um tom de orgulho, como se cada vez que repetisse aquele nome, reforçasse o brilho que a égua carregava. Não apenas em sua aparência, mas em sua alma. Até que, em uma madrugada silenciosa, Júlia foi acordada por um som conhecido, o relinchar fraco de Estrela. Ela sentiu o coração disparar. Sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Lucas, Sofia, acordem! Chamou enquanto corria em direção ao estábulo. Ao entrar, encontrou Estrela deitada no chão de palha, ofegante, os músculos de seu corpo tensos, enquanto lutava contra as contrações do trabalho de parto. Sem perder tempo, Júlia se ajoelhou ao lado da égua, segurando sua cabeça com delicadeza. "Calma, menina, estou aqui. Você vai conseguir", disse, sua voz baixa, mas firme. Lucas e Sofia apareceram logo depois, ainda sonolentos, mas alertas ao perceberem a urgência da situação. Com o pouco que sabiam, fizeram o melhor que podiam para ajudar. Júlia orientou os irmãos com confiança, mesmo que seu coração estivesse apertado de preocupação. Estrela relinchava baixinho, seu corpo tremendo a cada onda de esforço. Horas de tensão e esforço culminaram finalmente no momento tão esperado. Um potro pequeno, mas vigoroso, deslizou para a palha. Por um momento, o tempo pareceu parar. Júlia segurou o filhote com cuidado, limpando-o com um pano e colocando-o ao lado de Estrela. A égua, ainda exausta, virou a cabeça e começou a lambê-lo instintivamente. As lágrimas que Júlia segurava até então escorreram pelo seu rosto enquanto observava a cena. Estrela e o potro estavam vivos. Contra todas as probabilidades, eles haviam conseguido. "Bem-vindo ao mundo, campeão", sussurrou Júlia, com um sorriso emocionado. Enquanto os primeiros raios do sol atravessavam as ripas do estábulo, iluminando a palha, Júlia percebeu que aquele momento não era apenas o início de uma nova vida. Era o renascimento de Estrela, o símbolo de que, mesmo nos momentos mais sombrios, havia sempre a possibilidade de um novo começo. E no fundo de seu coração, ela sabia que o pequeno potro também traria algo grandioso para suas vidas, mesmo que ainda não soubesse o quê. O pequeno potro, batizado de Apolo, rapidamente tornou-se o orgulho da família. Desde o primeiro dia, seus olhos curiosos e a maneira como se apoiava nas pernas trêmulas já indicavam que havia algo especial nele. Conforme os dias passavam, Apolo crescia com uma energia vibrante, como se cada movimento fosse uma celebração da vida que quase lhe fora tirada. Sua pelagem brilhava à luz do sol e havia uma confiança natural em seus passos que fascinava a todos. Cada pequeno progresso, um galope desajeitado pelo pasto, um relincho firme ao chamar por Estrela, era recebido com sorrisos e aplausos dos irmãos. Enquanto ele crescia, demonstrava uma força e inteligência que pareciam quase mágicas. Ele respondia aos gestos de Júlia com uma rapidez impressionante, como se entendesse o que ela pensava antes mesmo de falar. Havia algo em sua postura, uma determinação quase humana, que inspirava quem o observava. Os vizinhos começaram a notar, comentando sobre o potro extraordinário que Júlia e sua família haviam salvado. Porém, mesmo nos momentos de admiração, Júlia sentia que havia algo maior reservado para Apolo, algo que transcendia os limites da pequena fazenda. Ela não sabia o que era, mas no fundo acreditava que aquele potro que havia nascido sob circunstâncias tão difíceis estava destinado a algo grandioso, algo que mudaria para sempre suas vidas.
Enquanto isso, no rancho Monte Alvorada, Marcelo estava sentado à cabeceira de uma longa mesa, em uma reunião com outros criadores renomados. O ambiente era luxuoso, com taças de cristal e pratos finos, refletindo a luz de um imponente candelabro. As conversas fluíam normalmente, abordando novas linhagens de cavalos, investimentos promissores e o circuito de competições que se aproximava. Marcelo ouvia tudo com um ar de superioridade, como se já estivesse 2 passos à frente dos outros. Foi então que um comentário aparentemente casual mudou o rumo da conversa e despertou algo em Marcelo. Ouvi dizer que há um potro impressionante numa fazenda modesta, disse um dos criadores enquanto girava distraidamente sua taça de vinho. Dizem que o animal tem uma postura impecável e uma força que desafia qualquer lógica. A sala ficou em silêncio por um instante, o suficiente para que Marcelo erguesse as sobrancelhas, fingindo desinteresse. Uma fazenda modesta? Perguntou ele com um riso contido. Certamente não é algo que me preocupe. Animais extraordinários não surgem do nada. Apesar do tom despreocupado, algo no comentário o incomodava profundamente. Ele se recostou na cadeira, mas seus dedos tamborilavam na mesa. Um pequeno traço de inquietação que só ele percebia. Marcelo era competitivo por natureza, e a ideia de que um potro de qualidade pudesse existir fora de sua esfera de controle era, no mínimo, desconcertante. Ele sabia que tinha os melhores recursos, os melhores treinadores e, claro, os melhores cavalos. Como poderia um animal extraordinário surgir em um lugar tão distante e simples? Sabe de qual fazenda estão falando? Perguntou um dos criadores, intrigado. Parece que é de uma jovem chamada Júlia. Algo sobre ela ter salvado o potro e sua mãe de condições extremas. O homem deu de ombros como se fosse apenas mais uma história para preencher a conversa. Marcelo não respondeu. Ele manteve sua expressão neutra, mas por dentro sua mente já trabalhava a toda velocidade. Quem era essa tal Júlia? E como ela teria conseguido algo que nem ele, com toda a sua fortuna e influência, tinha? Ele tentou descartar o incômodo, mas não conseguia. Havia algo na história que o deixava inquieto, como uma peça fora do lugar em um quebra-cabeça perfeito. Mais tarde, em seu escritório, Marcelo chamou Carlos Braga, um de seus homens de confiança. O ambiente estava iluminado apenas por um abajur de mesa, e a penumbra realçava a seriedade no rosto de Marcelo. Quero que descubra tudo sobre esse potro e essa fazenda, ordenou ele com um tom firme. Quero saber quem é essa garota, o que ela tem e, principalmente, o que faz esse animal ser tão especial. Carlos assentiu imediatamente. Ele sabia que quando Marcelo ficava obcecado com algo, não havia espaço para falhas. Saindo do escritório, Carlos mal teve tempo de processar os detalhes da missão antes de já começar a planejar sua ida à fazenda. Marcelo, por sua vez, ficou sozinho, olhando pela ampla janela que dava para os estábulos do rancho. O desconforto em seu peito crescia e, por mais que tentasse negar, ele sabia que precisava ver esse potro com seus próprios olhos. Afinal, ele não estava acostumado a perder, especialmente para alguém que nem deveria ser seu concorrente. No fundo, algo mais profundo o incomodava. A ideia de que talvez tivesse descartado um animal que agora era um fenômeno. E se o potro fosse o filho de Estrela? Esse pensamento atravessou sua mente como um relâmpago, mas ele afastou rapidamente. Não era possível. Ou era? Enquanto as luzes do rancho Monte Alvorada se apagavam naquela noite, a inquietação de Marcelo crescia. Ele não sabia, mas esse primeiro passo em direção à fazenda de Júlia mudaria tudo, não apenas para ele, mas para todos os envolvidos naquela improvável história. Enquanto isso, na pequena fazenda, a vida de Júlia e seus irmãos girava em torno de Apolo. O potro crescia com uma energia vibrante e Estrela, agora recuperada, parecia mais saudável do que nunca.
Júlia passava horas treinando Apolo, ensinando comandos básicos e observando seu comportamento com atenção. Era evidente que ele era especial. Um dia, enquanto estavam no pasto, um caminhão estacionou na entrada da fazenda. 2 homens desceram usando chapéus e roupas finas que destoavam do ambiente simples. Júlia se aproximou com cautela, o coração acelerado. "Posso ajudar?" perguntou, tentando esconder o nervosismo. "Você é Júlia?" questionou o homem mais velho, ajustando o chapéu. "Sim, sou Carlos Braga. Trabalho para Marcelo Alencar. Ele ouviu falar sobre seu potro e está interessado em comprá-lo." Júlia estreitou os olhos. A menção de Marcelo fez seu sangue gelar. Ela conhecia a fama do milionário e, mais importante, sentia que havia algo errado naquela proposta. Um silêncio pesado pairou por alguns segundos enquanto Júlia tentava processar a presença daqueles homens. Carlos, com um sorriso que parecia frio demais para ser genuíno, deu um passo à frente e continuou. "Marcelo é um homem generoso, disposto a pagar um valor significativo por esse potro. Que tal começarmos com uma oferta de 50 mil? Disse, como se estivesse anunciando algo irrecusável. Júlia engoliu em seco, mas não recuou. Sentiu o sangue ferver em suas veias. Eles não estavam ali apenas para fazer uma proposta. Estavam ali para testar sua força, para comprar algo que não estava à venda. Ela olhou para Apolo, que pastava despreocupadamente a poucos metros de distância, como se ele não tivesse ideia de que era o motivo daquela visita. Havia algo quase sagrado naquele animal. Algo que ela sabia que Marcelo e seus homens jamais compreenderiam. "Apolo não está à venda", disse ela com firmeza, cruzando os braços. Sua voz era calma, mas o peso de sua determinação era evidente. Carlos arqueou as sobrancelhas, surpreso com a resistência dela. "Tem certeza? Esse valor poderia mudar sua vida e a de sua família?" insistiu ele, enquanto o outro homem, mais jovem, olhava ao redor com uma expressão de desdém. "Minha vida não se compra, e a dele também não", respondeu Júlia, seu tom agora mais duro. "Se Marcelo quer algo fácil de comprar, ele está no lugar errado." Carlos suspirou, ajeitando o chapéu com um gesto calculado. "Você é mais teimosa do que pensei. Tudo bem, mas saiba que oportunidades como essa não aparecem 2 vezes." Júlia não respondeu. Ficou parada, observando os homens voltarem ao caminhão, seu coração batendo forte no peito. Quando o motor rugiu e o veículo desapareceu no horizonte empoeirado, ela soltou um suspiro longo e trêmulo. Mas seus olhos nunca deixaram Apolo. Ele não era apenas um potro para ela. Ele era um símbolo de luta, de superação, de tudo que ela acreditava. E enquanto tivesse forças, ela não deixaria ninguém tirá-lo dela. Lucas, que assistira à conversa em silêncio, se aproximou. "Júlia, você tem certeza? Esse dinheiro seria uma solução para tudo. Apolo não é um objeto, Lucas. Ele confiou em mim quando ninguém mais confiaria. Não vou abandoná-lo." O tempo passou e Júlia continuou cuidando de Apolo. No entanto, Marcelo não desistiu tão facilmente. Dias depois, ele próprio apareceu na fazenda, vestido impecavelmente, com um ar de superioridade. Desceu de seu carro de luxo e bateu à porta da casa humilde de Júlia. Ela o recebeu na varanda com Estrela e Apolo visíveis ao longe. "Então, você é a jovem que resgatou minha égua?" A voz de Marcelo era firme, mas havia uma curiosidade perceptível em seus olhos. "Sua égua?" respondeu Júlia, incrédula. "Você a abandonou no deserto como se ela fosse lixo. Não vou discutir decisões passadas. Estou aqui por aquele potro. Ele não está à venda", afirmou Júlia, cruzando os braços. Marcelo insistiu com um tom de superioridade. "Esse animal tem potencial para ser um campeão. Você não tem os recursos para treiná-lo adequadamente." Júlia deu um passo à frente, o olhar determinado. "Talvez eu não tenha recursos,
Mas tenho algo que você não tem: coração. Apolo não precisa de luxo para ser um campeão. Ele precisa de alguém que acredite nele. Marcelo ficou em silêncio por um momento, avaliando aquelas palavras. Ele suspirou e, num tom mais contido, disse: "Muito bem, Júlia." Ele ajeitou o chapéu e deu meia volta. "Mas não se esqueça, quando precisar de algo, você sabe onde me encontrar." Enquanto ele se afastava, Júlia olhou para Apolo, que trotava em círculos ao redor de Estrela. Ela sabia que a luta estava apenas começando, mas também sabia que, com Apolo ao seu lado, tudo era possível. Os dias difíceis na pequena fazenda haviam se transformado em anos de superação. E a parceria entre Júlia e Apolo floresceu de uma maneira que nem mesmo ela poderia imaginar. O potro, que um dia parecia frágil e vulnerável, agora se destacava com uma força e uma graça que roubavam olhares por onde passava. Cada vitória nas competições regionais não era apenas um troféu, era uma reafirmação de tudo que Júlia acreditava, de que amor, dedicação e coragem poderiam transformar qualquer desafio em triunfo. Juntos, eles conquistaram não apenas títulos, mas o respeito de criadores e cavaleiros de todo o país, que viam naquela jovem e em seu extraordinário cavalo algo verdadeiramente único. Enquanto isso, no rancho Monte Alvorada, Marcelo acompanhava de longe, incapaz de ignorar os crescentes rumores sobre o sucesso de Apolo. A cada nova conquista, uma sensação incômoda se enraizava em seu peito. Ele sentia o peso de sua decisão passada, mas nunca admitiria, nem para si mesmo, que aquilo que agora brilhava intensamente havia sido descartado por suas próprias mãos. A inveja crescia em seu coração, misturada com um arrependimento amargo que ele tentava a todo custo mascarar com desprezo. Então, após anos de triunfos nacionais, Júlia recebeu um convite que mudaria tudo: um campeonato internacional de hipismo. O evento reuniria os melhores cavaleiros e cavalos do mundo, uma oportunidade única para Júlia e Apolo brilharem em um palco muito maior. Mas a empolgação logo foi substituída pela preocupação. As despesas para participar eram exorbitantes, muito além do que sua humilde fazenda poderia suportar. Júlia sabia que para realizar esse sonho seria necessário um esforço tão grande quanto o que a havia levado até ali. E no fundo, ela sentia que Apolo estava destinado a esse momento e que desistir não era uma opção. Júlia reuniu a família e explicou a situação. Lucas e Sofia insistiram que deveriam encontrar uma maneira, e a pequena comunidade onde viviam se mobilizou. Os vizinhos organizaram rifas, bazares e até doaram suas economias para ajudar Júlia a realizar seu sonho. Poucos dias antes da viagem, Júlia recebeu uma surpresa: um envelope anônimo contendo uma doação suficiente para cobrir todas as despesas restantes. O papel que envolvia o dinheiro trazia apenas uma frase: "Para que vocês mostrem ao mundo do que são capazes." Júlia ficou intrigada e compartilhou com Lucas e Sofia. Eles discutiram sobre quem poderia ser o remetente, mas no fundo, Júlia sentia que sabia a resposta. "Talvez seja alguém que acredita na gente tanto quanto eu acredito no Apolo", concluiu ela com um sorriso esperançoso. O campeonato aconteceu em uma cidade europeia, em um estádio grandioso que Júlia jamais poderia ter imaginado. Apolo estava deslumbrante, sua presença chamando a atenção de todos. Júlia sabia que estavam prestes a enfrentar os melhores do mundo, mas não deixou o nervosismo dominá-la. Em vez disso, concentrou-se na confiança que compartilhava com Apolo. Na arquibancada entre a multidão, Marcelo observava com um misto de orgulho e curiosidade. Foi ele quem enviara o dinheiro anônimo, embora jamais admitisse. Algo em Júlia e Apolo o intrigava profundamente, e ele queria ver até onde aquela dupla extraordinária poderia chegar. As provas foram intensas, cada rodada exigia precisão,
força e coragem. Júlia e Apolo superaram obstáculos que pareciam impossíveis, mostrando uma sincronia que emocionou o público. Em um dos saltos mais difíceis, Júlia quase perdeu o equilíbrio, mas conseguiu se recuperar, arrancando aplausos da plateia. O vínculo entre ela e Apolo era evidente, algo raro e especial. Quando o último salto foi concluído e o placar revelou sua vitória, o estádio explodiu em aplausos. Júlia e Apolo haviam se tornado campeões mundiais. Após a cerimônia de premiação, Marcelo abordou Júlia nos bastidores. Desta vez, sua expressão não era de arrogância, mas de uma mistura de curiosidade e humildade contida. Ele olhou para Júlia e Apolo, o potro imponente ao seu lado, como se estivesse tentando compreender algo que o desafiava. "Você conseguiu algo que eu nunca imaginei ser possível", disse ele, a voz carregada de uma sinceridade que surpreendeu até a si mesmo. Transformou um animal que veio do nada em um campeão mundial. Júlia o encarou surpresa, mas também desconfiada. Ela sabia que Marcelo nunca havia conhecido Apolo antes daquele momento, mas sentiu o peso daquelas palavras. Não era apenas sobre o cavalo, era sobre tudo o que ele representava. Ainda assim, ela não pôde evitar corrigir. "Ele nunca veio do nada", disse ela firme. Desde o início, Apolo tinha algo especial. Só precisava de alguém que acreditasse nele. Marcelo assentiu lentamente, como se estivesse absorvendo cada palavra. Sua expressão parecia mais reflexiva do que defensiva, algo raro para um homem que sempre se colocava no controle. Ele olhou para Apolo novamente, admirando sua postura altiva, e então voltou sua atenção para Júlia. "Talvez você tenha razão. Talvez o problema seja que nem todos conseguem enxergar o potencial quando ele ainda está escondido." Ele fez uma pausa e, após um momento de silêncio, estendeu a mão. "Quero te propor algo diferente desta vez. Uma parceria. Com sua habilidade e meu conhecimento, podemos transformar outros cavalos descartados em campeões." Júlia hesitou, o peso de tudo o que Marcelo representava ainda pairando sobre ela. Durante anos, ele fora a personificação de tudo o que ela desprezava. Frieza, ganância e uma visão limitada sobre o valor dos animais. Mas ao olhar para ele naquele momento, viu algo diferente. Um homem que talvez estivesse tentando mudar, mesmo que de forma imperfeita. Só com uma condição", respondeu ela, apertando a mão dele com firmeza. "Respeito pelos cavalos sempre vem em primeiro lugar." Marcelo sorriu quase aliviado, como se aquela condição fosse exatamente o que ele precisava ouvir. "Combinado", respondeu ele, seu tom carregado de uma honestidade que parecia quase renovadora. E assim, naquele instante, algo inesperado aconteceu. Dois mundos opostos começaram a se unir, movidos não por dinheiro ou poder, mas pela possibilidade de que juntos pudessem dar uma segunda chance àqueles que todos os outros haviam abandonado. Júlia e Marcelo uniram forças, criando um projeto dedicado a resgatar cavalos abandonados e treiná-los para competir ou simplesmente viver com dignidade. O programa se tornou um modelo mundial, provando que, com amor, paciência e dedicação, até os descartados podem alcançar grandeza. Quanto a Apolo, ele continuou ao lado de Júlia, não apenas como um campeão, mas como um símbolo vivo de que, mesmo no deserto mais árido, a vida pode florescer.